Tiago capítulo 3, 9 diz assim: ヤコブの3章の9節 Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Até uma palavra até difícil, amém? Mas se Deus colocou no meu coração para a gente abrir o culto dessa forma, Ele está falando de pessoas que já conhecem o Senhor. 私はこの御言葉を主にもらったんですけども、すごく厳しいです。そしてこれは主のことを知っているのにかかわらず、 Mas muitas vezes nós bendizemos ao Senhor e aos homens, amém? 私たちは神様を褒めたたえるのに人間も褒めたたえるんです。 Porque o que eu entendi é que quando Deus fez o universo, 私の理解したのは神様が地球を作った時に、 Ele fez por palavras. 彼は言葉を使って Haja luz 光をあれと言ったんです。 e houve luz. そして光が起きたんです。 Haja firmamento na terra 地に土をできようと言った時に、 e a porção de terra apareceu. そして陸が生まれたんです。 Aí Deus dividiu a noite e o dia. そして神様はお昼と夜を分けたんです。 Aí Deus falou que foi bom e fez os animais, fez as どん plantas, どん動物や草を作っていきました。 fez tudo. 全部作りました。 Mas quando chegou no homem, でも人間の時になったよ。 Deus pegou do pó da terra 彼は土の地を取って、 e assoprou. そして息を吹き込んだんです。 E eu e você temos o DNA de Deus. 私とあなたは神様の DNA を A nossa boca tem poder. 私たちの口には力がある。 A nossa voz tem poder. 私たちの口には、 Porque nós temos um livre-arbítrio. 私たちには自由意志があります。 Você tem a boca de あ profeta. なたは預言者の口を持っているんです。 Então tire do seu vocabulário burro, preguiçoso, あなたの口の、あなたの辞典の中から、 lerdo ああもうバカとか、ああ e outras coisas mais que muitas vezes nós falamos. 私たちは日常的に言っていることがあります。 Porque Deus nos constituiu 神様は私たちを作った。 como sacerdotes. 祭司として作ったんです。 Quando nós olhamos a chamada de Isaías, 私たちがイザヤを呼ばれた時を見た時、 no capítulo 6, precisou morrer Uzias, そしてイザヤがこの呼ばれる時には、呼ばれるためにはウジヤが死ななければいけなかったんです。 porque Isaías tinha na terra como exemplo o seu primo, porque era um ótimo governador, um ótimo rei. イザヤにとって自分のいとこであるウジヤは最強の見本だったんです。 Para ele era o exemplo de tudo. 彼にとってそれは全ての見本だったんです。 Um homem estrategista, um homem administrativo excelente, 策略家であって本当に素晴らしい投資家だ。 um homem que fez prosperar Israel. イスラエルをまた赤字から救ったんです。 E ele sentia, creio eu, muito orgulho porque era parente. そして彼は彼の親戚であるためにすごく喜びを持っていた。誇りを持 Mas ってた。 quando morreu a pessoa da terra, でもこの地球にいる人が死んだ時、 o exemplo na terra, 彼にとっての地球での見本が死んだ時、 aí esse homem viu a glória de Deus. そして彼は主の栄光を見たんです。 E aí eu tiro exemplo para mim e para você. Precisa morrer o eu, algo na minha e na sua そ vida. してあなたに言うんです。私とあなたに言うんですけども、私とあなたの中で何かが死ななければ。 Porque muitas vezes nós colocamos, talvez ele colocou o seu primo como primeiro lugar, 時々彼は自分のいとこのことを一番 sem 大事なの perceber. 気づかないうちに、 Porque o Isaías イザヤは já era profeta. 本当にとっくに預言者だった。 E ele apontava o dedo para todo mundo. そして彼はみんなに指をさして預言していたんです。 Porque ele se achava superior a todo mundo. そして彼は
自分が人よりも優位に立っていると思っていた。 criticando todo mundo, みんなを批判して、 dando talvez risada de todo mundo. そしてみんなのことを笑っていたのかもしれません。 Ai daquele outro, ai daquele outro. 彼はこういうものはと言っているんです。 E às vezes eu penso assim, se ele tivesse o Facebook, で、本当に思うんです。もしイザヤがフェイスブック acho que ele ia mandar uns versículozinhos aí para todo mundo aí, い amém? ろんな人に一節を Direta já, né? Talvez se ele fosse do nosso tempo, mandaria uns e-mailzinhos para todos nós. で、私たちにこうちょくちょくメールを送ってきたのかもしれません。 Mas quando esse homem viu a glória, でも彼が主の栄光を見たとき、 como nós cantamos aqui, viu a santidade de Deus, 私たちがこう歌ったように主の清さを見たとき、 aí ele percebeu 気づいたの。 que ele era um homem de lábios impuros, 口が汚いということを最初に気づいたんです。 e ele desceu uma brasa viva, tenaz na sua そして língua. 彼の上に燃え盛る炭が来たんです。 Ele reconheceu a santidade de Deus, 彼は主の清さを理解した。 ele reconheceu a glória de Deus, 主の栄光を ele reconheceu a majestade de Deus, 彼は主の尊厳を理解したんです。 porque quando nós sentimos a presença, a glória de Deus, 私たちが主の栄光を見るとき、 nós já não se preocupamos mais com as nossas vidas, 私たちはもう自分の人 nós 生 queremos só adorar e sentir a presença de Deus. 主の臨在を感じたいんです。 Como é bom なんていう chegar num culto como esse, começar a abrir a boca e já sentir a presença de Deus, aleluia, 臨在を感じるというのは glória a Deus, aleluia, 栄 Jesus. 光をいたします。ハレルヤ。 E aí eu olho para esse homem, で、この男を見ると mudou a página dele naquele dia, 彼の人生の歴史が porque Isaías foi um dos homens que revelou sem entender, né, Jesus Cristo. 彼はイエス・キリストというものを知らないで、イエス・キリスト Ele é um profeta messiânico, 彼はメシアニック預言者だ。 falou de Jesus em vários versículos. イエス・キリストのことに対して Mas o que me chama mais atenção é dele falar de um homem que não existiu na época e nem existiu, que era Ciro, o rei Ciro, 本当に彼は自分の生きていない人たち、自分と同じ時代に dizendo que Ciro iria ajudar o povo de Israel sem mesmo Ciro existir. スロはイスラエルのためを手伝う。スロはまだ生まれてなかったのに。 É só um homem conectado com o こ céu, れは天とつな com が a っていることが glória, できることなん com a majestade. です。栄光の中にいるんです。 Se você tem boca de あ profeta, なたが預言者の você tem um chamado de profeta. Aleluia, Deus quer usar a sua vida あなたを使いたい。 para mudar os ambientes, porque Deus mudou os ambientes. Nós temos o DNA de Deus. Nós temos que mudar os ambientes aonde nós entramos, porque Jesus se deparou com um velório da viúva de Naim. イエス様はこの葬列と出会った時に、 Mas quando a morte depara com a vida, でも死がこの光、Jesus mudou o ambiente. イエス様はそこの空間を変え Jesus, quando viu Lázaro 4 dias já, た。イエス様はラザロが死んで4日も経っていたのに、 como presunto já de 4 dias, もう生ハムがこの腐って4日目のように、 né? Jesus falou: tira a pedra. あの石を取りなさい。 Morte, você não tem vez aqui. Lázaro, sai para fora. ラザロ出てきなさ É dessa forma que Deus trabalha. い。そのようにして神様は働きま É す。 dessa forma que Deus quer ver eu e você そのようにして神様は chegando na nossa casa 家に着いた時 e os nossos parentes querendo receber você, porque, aleluia, 私たちの Porque nós somos- 私に会いたかったんです。 que nós temos o ambiente de Deus, o ambiente de paz. 私たちが平和の空間を作り出す。 Aleluia. Abra lá a sua Bíblia, por favor, em Levítico, レビ記を開いてください。 capítulo 6, versículo 13. 6章の13節。 Eu sempre vou bater nessa tecla, amém? Sobre altar. Hoje falar do altar fumegando é esse altar, amém? いつも私はこのことを言い続けたいと思います。祭壇です。
Sabe por quê? Porque eu vejo em célula, eu vejo em testemunhos de pessoas que me procuram, dizendo que depois que levantaram o altar na sua casa, algo tremendo, sobrenatural aconteceu. O ambiente tem mudado da sua casa. Algo tem acontecido. Então que você que está levantando altares, e você que levantou alguns altares, continue, persevere. A palavra diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para ter o altar e para manter ele aceso, precisa ter lenha, precisa ter fogo. E o altar precisa ter a presença de Deus, o relacionamento do homem com Deus, a intimidade do homem com Deus, o compromisso com Deus e a aliança com Deus. Não precisa abrir, você hoje nós vamos fazer um culto meio compacto, amém? Como eu li da outra vez, Gênesis 8:20 diz assim que Noé fez um altar para Deus. Um homem que trabalhou 100 anos num projeto de salvação para sua família. Noé fez tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. E aí Deus livrou a sua família, salvou ele do dilúvio. E Noé, agradecido pela generosidade de Deus, levantou um altar para Deus. Pegou dos melhores animais, das melhores aves, e levantou um altar para Deus. E Deus recebeu como cheiro suave nas suas narinas. E Deus, havia um decreto de morte para o homem, porque Deus estava irado com o homem. A partir desse momento Deus falou que não faria mal mais ao homem. O decreto de morte para o homem, Deus cancelou por causa de um altar. E abençoou a geração de Noé. E abençoou a geração de Noé. E Deus fez uma aliança com Noé, que até hoje é visto por todos nós. O arco-íris. Perpétua aliança que Deus fez por causa de um altar. Talvez você entrou aqui agora dizendo: o que é o altar? Altar é cada dia mais você ter intimidade com Deus. É você pegar a sua família no momento de uma mesa, no momento de uma cama, no momento, né, se você mora sozinho, você mesmo com Deus. Começar a ter intimidade com Deus, querer a presença de Deus, ansiar a presença de Deus, adorá-lo, aleluia. Não importa se é no carro, não importa se é no banheiro, não importa se é no sei o que, não importa onde seja. Precisamos levantar altar. Aqui a gente fala de um homem chamado
Jacó. 私たちはヤコブについて、 Nem vou abrir. Mas Jacó ヤコブは foi dormir em cima de uma pedra. 石の上で寝ようとした時、 E aí ele viu uma visão de uma escada subindo, um anjo subindo e um anjo descendo. そして彼は見つかりたちが上り下りしている階段の幻を見るんです。 Aí ele pega a pedra, unge ela, levanta um altar ali dizendo que ele viu o Senhor. そして彼はそこに祭壇を築いたり、主を見た、ここで主を見たと言って祭壇を築い No capítulo 28, depois você lê. No 33, no Val de Jaboque, ele fala para suas duas mulheres saírem, 3章では彼はま porque altar tem que ser た自分 sozinho. の奥さんたちに離れてくれた。 Altar, muitas vezes, tem que ser você e Deus. あなたと神様が一対一になる時間だ。 E aí ele foi no Val de Jaboque, aí lutou com o anjo. そして彼はその谷で見つかりと戦って、 E aquele homem que um dia enganou seu pai Isaac でいつかイサクを自分の父イサク、 para roubar a bênção do seu irmão, 彼は自分の兄弟の祝福を盗もうとする。 foi enganado por seu tio Balaão, 自分のこのおじさんバランに騙されて、 trabalhou 7 anos por uma mulher e teve que trabalhar 14 anos por ela. 7年働いて、そして騙されてもう一度7年働くことになった。 Mas aí esse homem tem um encontro com Deus そしたらこの男は神様と出会 e う。 ele não larga Deus そして神様を離さないんです。 porque ele quer ser abençoado. 彼は祝福されたいからです。 E aí, né, o anjo fere a coxa de Jacó. そしてヤコブのこの桃を打つんです。見つかり。 Aí é um confronto aonde Deus, aleluia, confronta o caráter de um homem chamado Jacó, 神様はこのヤコブの本質をつくんです。 de mentiroso, de enganador, 嘘つきである。 para trocar o nome dele. 彼の名前を Um confronto de caráter. 直面があると、このあなたの性質 E ele passa por esse confronto そして彼はその直面を経 e troca o nome dele de Jacó para Israel. て、ヤコブからイスラエルに名前が変わるんです。 Homem de altar é dessa forma. この講談を祭壇させ、 Deus quer mudar a minha, a sua história. 神様は私とあなたの人生を変えたいんです。 É só depender da nossa atitude. 私たちの行動によるんです。 Aqui é o altar de Samuel. ここサムエルの祭壇があります。 Samuel capítulo 7, versículo 7. サムエルの7章、第1サムエルの7章、 1 Samuel. 第1サムエルの7章。 Os filisteus sabiam que era o melhor momento de atacar Israel. ペリシテ人はイスラエルを攻撃するもう最高のチャンスだということを理解したんです。 Quando chegou a Samuel dizendo: olha, os filisteus estão vindo ao nosso encontro. そしてこのサムエルとも言って、ペリシテ人が立ち向かってきてます。 Apavorados, porque sabiam que os filisteus iriam vencer aquela batalha. 彼らは焦っていたんです。ペリシテ人に必ず負けると分かってたからです。 Samuel poderia convocar aquele exército, 彼は軍隊を呼び寄せて、 mas um homem que sabe o poder de um altar でも祭壇の価値を知っている男というのは não ligou pelas ameaças, もう敵の脅威に恐れなかったんです。 pegou uma ovelha de leite 羊を一匹取ってこうして que mamava, ofereceu a Deus. 9節ですね。そして神様に全焼の生贄を捧げたんです。 E o número dos filisteus era muito grande, ペリシテ人の数は本当に多かったです。 mas o Senhor bradou, でもイエス様は本当に褒めてくれたんです。 deu uma rajada, e o povo de Israel venceu aquela batalha. 彼らはイスラエル人はその戦いを勝つことができたんです。 Se você talvez esteja numa dificuldade hoje, eu não sei,
あなたはそういう苦労の中にいる ou uma enfermidade ou algo assim, 病気かもしれません。 levante um altar. 講談を立ててください。 Que homens que conhecem o poder de um altar levantam altares. 本当に講談のこの価値を知っている Se você quer mudar o ambiente da sua casa, do seu trabalho, no Brasil, ou no Peru, ou na Filipina, あなたの働きがどこであろうと levante um altar. 祭壇を立てなください。 Levante um altar para 祭壇 Deus. を立ててください。 Lá em Juízes 16, 6:16, quem queira abrir pode abrir. Amém? 詩式の6章の16節。 Aqui fala de um homem chamado Gideão. ギデオンについてここには書かれています。 Um homem que todo mundo conhece a história, 皆さんもギデオンの話を知っているでしょう。 que por 7 anos, né, os midianitas arrasaram com o povo. Não houve na história uma miséria tão grande como houve nesses 7 anos. 歴史上で最大のこの飢饉がイスラエルを襲っていたんです。ミディア人のせいで。 E aí começa o chamado de Gideão quando ele está batendo trigo no lugar onde amassava-se uva. そしてこのギデオンはこのブドウ酒を作るところで麦を打っている時に Aí Deus chama ele, そして神様が varão valoroso. E era um homem totalmente com medo, porque そして彼を怯えていたんです。 estava querendo, né, um pouquinho de trigo para matar a sua fome. 自分のこの上をしのぐためにそこで麦を打っていたんです。 E aí, indo mais para frente, ele levanta, Deus chama ele e ele levanta um altar para Deus. Ele faz uns bolos, põe uma carne lá, e o anjo そして彼はこの全焼に生贄を捧げるために祭壇を築き始めるんです。 Aí ele diz que ele é da menor tribo, e, né, da tribo de Manassés, a família dele é a mais pobre, né? そして彼は言うんです。マナセのこの家族で私の家族が一番小さい。 Mas aí ele fez uma oferta ali para Deus, e Deus, né, por intermédio daquele anjo, そして見つかりを通して recebeu aquela oferta, porque foi queimada aquela oferta. それは全焼の生贄を捧げるものだ。 Mas o texto depois, vocês leem, né, 読んでほしいんです。 que Deus pediu para que ele derrubasse o altar de Baal. そしてバールの祭壇を崩せと言ったんです。 Deus não divide a sua glória com ninguém. 神様は彼の栄光を誰とも分けません。 Ele levantou um altar para Deus. 彼は神様に祭壇を Deus recebeu, 神様はそれを受けたんです。 mas Deus não divide a glória. そして神様は栄光を絶対誰とも分かち合わないんです。 Muitas vezes, irmão, você está levantando um altar, あなたはこの祭壇を築き上げているかもしれません。 e é bom levantar altar, これは本当にこの祭壇を築き上げるのはいいことです。 mas muitas coisas, でも多くの時、 né, que a gente ainda comete, né, erros, で私たちは多くのこの罪やミスを pecados. Então Deus não vai receber o seu altar. 本当に神様はあなたの Muitas vezes nós fazemos um altar para Deus, mas nós não conseguimos vencer. Muitas vezes um vício, muitas vezes, né, um problema, talvez muitas vezes uma libertação em alguma área. なぜかというと私たちは神様に祭壇を築き上げても自分たちのこの中毒になっているものがあってやめられないものがあるから神様はそれを受け止める。 Oramos para Deus, mas nós não conseguimos vencer a nossa carne, 肉に勝つこと、 os nossos pensamentos, 自分の考え、 as nossas atitudes. 自分の行動。 E Deus pediu para que ele derrubasse o altar de Baal.
神様は彼に対してバールの祭壇を壊しなさい。 Daí ele ouviu a Deus 彼は主に従って e derrubou o altar de Baal. バールの祭壇を築き上げたんです。 E Deus requereu boi de 7 anos. そして彼は7歳のお牛を取ったんです。 Boi de 7 anos era boi preparado. 皆さん7年 Era boi bem cuidado. 牛というのはもうその7年のために用意された牛なんです。 Sempre quando você levantar altares, あなたが祭壇を築き上げる。 Deus sempre vai querer as primícias. 神様はいつも十 Deus sempre vai querer o melhor. 神様は一番いいものを求めるんです。 Com Deus é tudo. 神様には全部です。 Com o Senhor é tudo. 主には全部です。 Por isso que Deus pediu boi de 7 anos. ですから神様は Por isso que Deus pediu poste. ですからこの私に祭壇を築き上げなさい。 Porque aquele poste それera de madeira バールの祭壇というのは木でできているんです。 valiosa. すごく Era de uma madeira, né, preciosa naquela 本 época. 当に当時は本当に高いものだったんです。 Então sempre Deus いつも神様は vai requerer 私たちに求めるんです。 altar de adoração 100%. 100%の礼。 Deus não divide a sua glória com ninguém. 神様の彼の栄光を誰とも Deus quer tudo. 神様は全部から持っていきたいんです。 Deus quer o melhor. 一番いいものを求めるんです。 Se você está orando talvez meia hora, 1 hora, 30分、1時間4分。 Deus vai querer depois 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. 1時間、3時間、4時間。 Deus vai querer o melhor do seu tempo, 一番いい時間。 o melhor da tua adoração, あなたの礼拝が一番いい。 o melhor da tua busca. 求めるもので一番いいもの。 Oh, xarabe, arabacobia, xerei, aleluia. Aleluia, Jesus. Mas nós estamos nos dias de hoje. で、私たちは今 Nós estamos falando das sombras 日、私たち do は Velho Testamento. 旧約聖書の影について言ってるんです。 Levanta a mão, quem é batizado com o Espírito Santo aqui? 聖霊のバプテスマを受けてる人たちってやめてください。 Muita gente, amém? Glória a Deus. Aleluia. ハレルヤ。 Em Atos 1:8 diz que 使徒の一章の8節に nós seríamos testemunhas, 私たちは証人になる。 tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. 地の果てまで。 Antes de Jesus subir, ele falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. 天と地で全ての主権が私に与えられている。 Ele estava dizendo que ele tinha todo o poder no céu e na terra. 彼はもう天のと地球では全ての力を持っているのは彼だと分かる。 E ele passou aos discípulos. そして自分の弟子たちにそれを Nós somos discípulos do Senhor. 渡したんです。 Ele passou a nós 私たちにくれた essa autoridade, その権 esse poder. その力を Aleluia. E nesse mesmo texto, no capítulo 1, diz que ali estavam, né, 120 pessoas, como Pedro, Felipe, ペトロやフェリペと一緒に120人以上の者たちがいたんです。 e por 50 dias そしてこの50日間、 eles oravam, perseveravam em oração, そして彼らは毎日祈っていたんです。 levantavam altar a Deus todos os dias, 神様に祭壇を築き上げていたんです。 porque havia uma promessa, 約束があったから、 havia propósito, 目的があったからです。 e eu e você temos uma promessa, そして私とあ e eu e você temos propósito 目的がありま de reino, す。恵みの aleluia. ハレルヤ。 E houve o dia, nos 50 dias, houve vento que entrou naquele cenáculo e as 120 pessoas 50日経った後、あそこにいた120人の人たちは receberam 受けたんです。 o poder, 力を、 a autoridade 権威を de Deus 神様が naquele lugar, 場所で aleluia.
Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Glória a Deus! Aleluia! Hallelujah. Deus me trouxe aqui. Deus se trouxe aqui. Há anos eu sou crente. Fui em cada culto abençoado. Fui em lugares que o pessoal mandava falar glória, 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 eu saía rouco. Aleluia, 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 aleluia. E as pessoas eram batizadas. Vim para o Japão. Lá na cidade de Uki, na igreja Assembleia de Deus, japonesa. O diácono mandou eu orar por ele, eu abracei ele. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Se você não foi ainda, está perto, amém? Mas isso é o início. É o início. Se eu e você somos batizados, é o início. Não começou ainda nada que Deus ainda, aleluia, quer fazer. Porque havia um propósito, como há um propósito em mim e em você. Pedro era um homem que vacilava. Pedro era um homem que falava assim: eu por ti eu morro, por ti eu faço, mas ele abandonou Jesus. E Jesus não falou nada, fitou os olhos nele. E muitas vezes Deus está fitando os olhos em mim e você. Porque é um propósito de reino. E Pedro, quando recebeu o Pentecoste, quando Pedro foi cheio do poder de Deus, um homem que negou Jesus 3 vezes, pregou para 3.000 pessoas. Falam que é mais de 5.000. E todos foram batizados. Aceitaram Jesus e foram batizados. Não havia um microfone bonito como esse, não havia filmadora como essa. Mas havia um poder que desceu do alto, que não ficou só no batismo do Espírito Santo, mas ele ficou cheio do poder de Deus, porque foi levantado um altar com propósito de reino. Aleluia! Todos que foram batizados com o Espírito Santo foram cheios com o Espírito Santo. Não tinham medo da morte. Policarpo, um homem que se converteu na era da igreja primitiva, estava sendo queimado. Policarpo nega Jesus. Ele saltou dizendo: não, eu quero morrer, porque eu quero ver o meu Redentor, eu quero ver meu Jesus hoje mesmo. Xarabacombe, arabadabarabaquebia. Por isso que a gente vê Estevão. O diabo fez uma armadilha para ele, dizendo que ele estava blasfemando contra Moisés, contra Deus. Mas as pessoas que estavam ali viam o rosto dele de anjo, porque era um homem cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus. E as pessoas estavam com raiva, o diabo estava com raiva dele, porque ele estava convencendo aquelas pessoas. A roupa dele ficou aos pés de Saulo, e eu creio que Saulo viu aquele homem com cara de anjo, resplandecendo a glória de Deus, porque era um homem cheio
cheio da presença de Deus. Ele não estava ali pensando se ele morreria ou não. Ele estava pregando a palavra poderosa de Deus. Senhor, não impute, Senhor, esse pecado. É o próprio Cristo falando. Oh, xarabacábia. É esses homens, essas mulheres que Deus quer manifestar. Oh, xerebe, caramanaxê, biarabai, chorocô, xerei. É nesse nível que Deus quer que nós estivemos. Que eu e você nos posicionamos nesse nível. Para que essa igreja realmente tome a autoridade e o poder de Deus. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Chorou, barabarabacou, barabadabarabacébia. O apostólico é isso. É nós entrarmos no desenho original de Deus para a nossa vida. Se preocupamos com coisas secundárias. Se preocupamos com coisas que Deus está no controle. Chorocô, xarabacábia, arabacóbia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, não pare de levantar altares. Mude o ambiente da sua casa. Dá destino aos seus filhos. Dá destino à sua esposa. Dá destino ao seu marido. Não tampe a glória de Deus. Oh, xarabacô, barabadabarabacébia. Mulheres, saiam da frente para não tampar a glória de Deus, a glória que Deus tem para o seu marido. Homens, tome posição de homens e varões. Xarabacô, barabadabarabacébia. Hoje eu estou pregando. E eu sei que eu vim por uma palavra, por um propósito de Deus. Estou aqui. E aonde eu vou, há um propósito de Deus na minha vida. Porque a minha esposa me honra. Eu honro aquilo que Deus deu para ela. Xarabá, xerebeque, xarabacóbia. Levante altares. Que a igreja que faz milagres está aqui. A igreja que atua em milagres, em sinais e prodígios está aqui. Temos que resgatar. Não podemos brincar de crentes. Não podemos brincar de servos e servas. Nós precisamos retomar esse poder, essa autoridade de Deus. Profetizar sobre essa ponte de Cesac, que em vez de pessoas se suicidarem, pessoas vão conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Que a sua casa e que a sua igreja, aleluia, pode trazer os enfermos, pode trazer os mortos, pode trazer, porque o poder, a autoridade de Deus está na minha e na sua vida. Praticarmos, irmãos. Antes de levar seu filho ao médico com um vírus, qualquer coisa, coloque aquilo que Deus já deu como autoridade de Deus, impõe as mãos nele e fale: o Senhor levou na cruz do Calvário a enfermidade, a gripe, o vírus, em nome de Jesus. Agora, se não der, amém, aleluia, dá o remédio, mas exercite o poder de Deus, a autoridade de Deus, que Deus deu para você, mulher de Deus, homem de Deus. Xarabá, xerebequei, xarai, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Levante altar. 祭壇を築き上げてください。 Porque altar quebra decretos. 祭壇は多く Quebra の decretos 宣告を para pessoas da sua família. 宣告を切ります。あなたの家族のための中にも向かってきている宣告を注意します。 Quebra decretos. Não de Deus, 神様から来るもの mas muitas vezes do inimigo. 敵の宣告 Porque quando houve um altar, Deus abençoou de geração a geração a Noé. 講談があった時に神様はノアの祭壇が上がった時にノアの世代 Com o seu altar, あなたの o 祭 seu primo, o seu irmão, sua mãe, o seu pai vão alcançar 壇あなた a bênção の祝福を geracional. Aleluia! ね Se estão na droga, vão sair da droga. もしもあ Se estão na prostituição, vão sair da prostituição. Se estão no arco, vão sair. Porque você é um levantador, uma levantadora de altar, cheios da presença de Deus. Oh, Xarabacombe, Arabadá, Barabaquébia. Levante nessa hora. Eu quero orar por você. E se você tiver alguma enfermidade, algum vírus, algo, vem aqui à frente. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Oh, Xarabacombe, Arabadá, Barabaquébia. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Levante aqui está, Pai. Levantadores de altares, ó Pai. Deus, levantadores de altares, ó Pai. Deus, voz profética, ó Pai. Voz que abençoa. Voz que alcança, que entende, Senhor, ó Deus, outros níveis de revelação. Senhor, precisamos da letra. O fogo para continuar ardendo é estar chamando, é estar movendo o Espírito Santo de Deus. A lenha é a oração, é a palavra de Deus. Isso tem que estar nas nossas vidas. Oh, Xarabacombe, Arabadá, Barabaquébia, Chorocotô, Xarabai, Xerebequém, Xarabacanda, Arabai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não aceito, irmãos que falam que na sua casa tem assombração. Levanta a tua mão hoje e você vai pôr as mãos na sua casa quando entrar lá dentro, na porta, e vai falar: essa é casa, essa casa é do Senhor, eu sou servo do Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Diabo, assombração, capeta, sai da minha casa agora. Você é ilegal na minha casa. Você é ilegal na minha casa. Em nome de Jesus.